A paz do Senhor, meus amados irmãos, como todos já sabem, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui com os amados para mais esta pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. E, como já de costume, já de praxe, você que tem nos acompanhado, por favor, divulguem nosso vídeo, compartilhem com os irmãos, divulguem esse trabalho, porque é mais uma ferramenta para cada um dos amados professores que tem se dedicado à Escola Bíblica Dominical. Então compartilhe o vídeo, você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa então receber as nossas publicações logo de cara em primeira mão. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 e ela vai falar do sistema de sacrifícios. Então, a lição de número 10, ela vai estar falando sobre o sistema de sacrifícios. O nosso textuário, ele encontra-se em Romanos, o capítulo de número 3 e o versículo 25, que nos fala o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nossa verdade prática, ela encontra-se, ela nos traz o seguinte, ela fala o seguinte: que Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio do seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. A nossa leitura ela vai abordar vários outros versículos. Então você que contém a revista, você pode estar acompanhando aí. E nosso objetivo geral é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifícios estabelecido em Israel. Os nossos 3 objetivos específicos é falar o seguinte: um é explicar o que era a oferta voluntária do holocausto, o segundo é ressaltar o que representava a oferta de manjares, e o terceiro é conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Bom, após nós tratarmos do tabernáculo no geral, num todo, nós falamos da formação dele, do material, falamos também do mobiliário. Agora nós vamos então partir sobre o sistema sacrificial dos hebreus. Esse tema ele é bem amplo, né? Nós temos margem para falar muito mais sobre essa questão, mas eu fiz um resumo aí sobre cada tópico referente da revista e também algumas informações a mais sobre a questão desses sacrifícios. Então nós sabemos que quando falamos de sacrifício, nosso olhar é lançado para o livro de Levíticos, né? Ou Vaikra. Vaikra quer dizer ele chamou, ou também Vaikra pode ser colocar também como ele disse, né? Então o livro de Vaikra, o livro de Levíticos, é o livro que vai tratar sobre esse sistema sacrificial do hebreu, tá certo? Então, precisamente em Levíticos, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, nós vemos todo esse sistema sacrificial. E qual que era a finalidade desses sacrifícios? A finalidade dos sacrifícios era uma forma de se aproximar de Deus. Algumas pessoas colocam que a partir do momento em que olhamos para o Levítico e Deus chama Moisés, é o ato de Deus se aproximar do homem. Então, o sistema sacrificial, a finalidade dele é essa: se aproximar de Deus. E por meio dessas ofertas, elas serviam, né, como eu já falei, além dessa aproximação do Senhor, de Deus, ela servia para fazer pedidos. Então, o hebreu ele fazia o uso da questão sacrificial, dos holocaustos, das ofertas para se achegar a Deus, para fazer pedidos, né? Que também poderiam ser também a obtenção de uma vitória, ou seja, novamente como um pedido de misericórdia, pedido de perdão,
de purificação, uma série de outras coisas. Então esta é a finalidade, se aproximar, se achegar a Deus. Então o propósito central da oferta era suplicar a resposta do Deus Altíssimo, da divindade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Contudo, todo esse sistema sacrificial que foi dada por Deus também foi anulada pelo próprio Deus. Então, nós conseguimos ver isso claramente ali quando olhamos para o Evangelho de João, a partir do versículo 4. Então, tudo aquilo sintetiza-se em João capítulo 1, versículo 14, que fala assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Aí ele continua, vai indo até o versículo 18. Então ele fala aqui, "Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer." Então eu li apenas o 14 e 18, mas vai do 14, 15, 16, 17 e 18. Isso vai mostrar que tudo aquilo que estava ali no Levíticos, no livro de Vaikra, ou seja, agora é sintetizado em Jesus Cristo. Nós vemos aqui no Evangelho de João. Também em Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é muito clara nisso. O ponto central geral da carta de Hebreus vai estar apontando isso para Cristo. Nós já vimos isso, nas lições passadas. Então hoje nós, no tempo da graça, e cada cristão, cada crente em Jesus Cristo, não deve, nem a lição de hoje, ela não é algo para nós focarmos no sistema sacrificial, nas minúcias do sacrifício. A ideia não é essa. A ideia é nós pegarmos a ideia disso, a verdade que está ali, a mensagem por trás, e isso nos ajudar no fortalecimento de nossa fé. Porque nós sabemos que hoje o sacrifício somos nós, E nós vemos lá em Romanos 12, Paulo encorajando os irmãos a ser essa oferta, esse sacrifício vivo, agradável perante Deus, pleno, completo. Então todo aquele sistema foi uma sombra do que Deus requer de nós nos dias de hoje. Então a função não é essa, não é os detalhes, ok? Então o motivo é nós entrarmos nos assuntos por detrás de cada prática dessas ofertas. Então os sacrifícios descritos lá em Levíticos, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, eles nos fazem lembrar de pelo menos três, grave isso para você, pelo menos três das necessidades espirituais básicas que nós temos como povo de Deus. Então, quais são essas três? E aí nós vamos já começar a falar desses sistemas. Primeiro, é o compromisso com Deus. O segundo é a comunhão com Deus. E, obviamente, o terceiro é a purificação de Deus. Então, todo aquele sistema, pelo menos, ele traz essas três verdades que tanto naquele tempo quanto agora, todos nós precisamos guardar e servir. Então, no sistema sacrificial hebreu, também há ao menos 5 tipos de ofertas, ok? Eu vou estar listando aqui para você, depois nós vamos estar falando sobre cada uma delas. Então, ao menos 5 tipos de ofertas, e são elas. Quais são? A mais conhecida e é o que nós vamos tratar é o holocausto, do hebraico lá, ok? A segunda é oferta de manjares, em hebraico é miná, ok? Sacrifícios pacíficos, que é o shelamim, e o sacrifício pelo pecado, que é o hatat, ok? Então, muitas vezes nós vamos ver tanto o shelamim quanto o hatat meio que junto, mas há uma distinção entre um e outro. Então nós temos o olá, o miná, o shelamim, o hatat, e por último aí a oferta pela culpa. Perdão, eu havia dito que era sacrifício pacífico e pelo pecado não, é sacrifício pelo pecado e ofertas pela culpa, tá? Então às vezes esses dois se misturam, que é o hatat e o asham, ok? Perdão aí, meu amado.
Mas nós temos então esses cinco itens, ou pelo menos essas 5 principais formas de se achegar a Deus dentro do sistema hebraico, ok? Então, Olá, Miná, Shelamim, Hatat e Hashem. Os três primeiros modos de ofertas, né, então eram conhecidos como holocausto de aroma agradável, embora que todos são, né, ofertas de aromas agradáveis, mas eram ofertas voluntárias. Tá? E os 2 últimos, eles são como, eles chamam de sacrifícios compulsórios, ou seja, são obrigatórios, ok? Que seria o Hatat e o Hashem. Mas nós vemos ali os 3 primeiros como voluntários, os últimos 2 como obrigatórios, ok? Então, mais uma vez, o ponto a se destacar é que os sacrifícios pacíficos, eles vão estar relacionados com a comunhão com Deus, enquanto os demais referem-se à consagração total ao Senhor, ok? Uma coisa importante a se dizer também é que o derramamento do sangue naquele sistema, ok, de um animal não podia mudar o coração de ninguém, nem pode, nós sabemos disso, ok? Tampouco tirar o pecado plenamente, nós vemos lá em Hebreus no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Mas, no entanto, Deus, ele afirmou que os pecados dos adoradores verdadeiros ao Senhor seriam apagados. Então, se nós olharmos lá em Levíticos, no capítulo 4, o verso 20, o verso 26, o verso 31 e o verso 35, nós vamos ver depois de cada rito, Deus dizendo que ele iria limpar, perdoar o pecado. Então, não é o mero ato de simplesmente levar, embora que aqueles homens, aquelas mulheres e os sacerdotes entendiam aquilo, né? Que era aquele ato, aquele objeto que era o objeto que me limparia. Mas o que Deus estava observando, observa até hoje, é a intenção do coração e da mente de cada um dos seus adoradores. E é essa intenção e é esse sentimento que vai fazer com que este objeto, ao ser queimado ali nos holocaustos, pudesse chegar aos céus como um cheiro suave às narinas do Senhor. Então, ou seja, Deus, ao afirmar que limparia o pecado, na verdade, por uma adoração sincera e verdadeira, isso mostra que ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nós temos lá em 2 Timóteo, do capítulo 2, o verso 13, essa afirmação, e também em Números 23 e 19, porque Deus, ele não nega-se a si mesmo, ok? Embora, por que eu estou dizendo isso? Porque o adorador poderia levar ali a sua oferta, o seu sacrifício, sem ter um coração verdadeiro. Então, ou seja, assim como algumas pessoas na igreja de hoje, os adoradores de Israel, podiam simplesmente realizar o ritual no altar sem fazê-lo de coração, né? Porque Deus conhece e sabe as intenções da nossa mente e do nosso coração. Então, dentro daquele sistema e nos dias de hoje, o que o Senhor requer de cada um de nós e requeriu daquele povo? É a obediência à sua palavra. Pois melhor é obedecer do que sacrificar. Então nós vamos, depois dessa introdução, nós vamos entrar em cada tópico. Agora vamos falar do tópico primeiro, que vai falar sobre a oferta voluntária, que é o holocausto, ok? Está lá em Levítico no capítulo 1, do verso 1 ao 3. Então, era um sacrifício básico que expressava devoção e consagração ao Senhor, ok? Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, isso é um fato, quando eu aceito a Cristo e estou diante dele, o que acontece? Nós colocamos tudo sobre o altar, né? Levíticos 1 e verso 9. Então, nós não retemos nada, porque dentro do holocausto, tudo era posto ali sobre o altar, era tudo a Deus, ofertado a Deus. Então, ofertar tudo a Deus não é unicamente e somente a questão financeira e material. É tudo, é você por completo, né? A mensagem que fica explícita aí é exatamente essa.
quando eu estou em Cristo, servindo ao Senhor, a minha entrega é plena, ela deve ser total, ela deve ser geral, em todos os aspectos da minha vida. Então, ou seja, eu posso me aproximar de Deus com interesse e com sinceridade. Então, o equivalente no Novo Testamento encontra-se em Romanos, lá no capítulo 12, versos 1 e 2, para nós fazermos essa ligação do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, em que o povo de Deus é desafiado a ser um sacrifício vivo, inteiramente consagrado ao Senhor. Então eu não posso cochear entre dois pensamentos, não posso dizer algo e fazer outra coisa. Então, outra questão é que o holocausto foi determinado pelo Senhor, não podia sofrer nenhum tipo de variação. Então, o animal sacrificado tinha de ser, primeiro ponto, um macho novilho, né? Levíticos 1, 3 e 10. Poderia ser um cabrito, um carneiro, ok? Ou podia ainda ser uma ave. Então, no holocausto, havia responsabilidades mútuas entre o ofertante e o sacerdote. Isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas, quando, trazendo para os dias de hoje, estão servindo a Deus, entendem que só há obrigações para os sacerdotes, para os pastores, para os obreiros, para quem está ali diante da igreja, mas não, a obrigação é mútua, é de ambas as partes, ou seja, tanto o corpo eclesiástico, ministerial da igreja, quanto todo o restante. Então, há mutualidade. Então, como que funcionava isso aí, ok? Então, era assim, quais eram os deveres do ofertante para o holocausto? Quais eram? Primeiro, trazer a oferta à porta da tenda da congregação. Então, ou seja, isso seria próximo ao altar do holocausto, ok? O verso 3 também vai falar isso no capítulo 1. Também o altar conhecido como altar de bronze, nós já havíamos comentado sobre esta questão. O sacerdote ia, examinava o sacrifício para certificar-se de que não tinha qualquer defeito. Então, Levíticos capítulo 22, verso 20 ao 24, tudo bem? E aqui vem a aplicação aos nossos dias. Como assim? Pois nós devemos dar ao Senhor o que temos de melhor. Eu já falei e vou citar de novo, nós temos que dar ao Senhor o que temos de melhor. Então, se você é um bom pregador, um bom cantor, um bom auxiliar, se você consegue fazer trabalhos manuais, se você tem um coração voltado para a caridade, irmãos, é no todo. Se você é um bom profissional no que você faz, onde você trabalha, seja honesto lá, isso é no todo. Então, o melhor de nós é ofertado ao Senhor, porque quando nós fazemos aos homens, assim também fazemos a Deus. Após o sacerdote observar e ver que estava tudo certo, o que acontecia? Em seguida, o ofertante colocava suas mãos sobre a cabeça da vítima, ok? E o próprio ofertante imolava o animal, ok? O próprio ofertante imolava o animal, seja o novilho, seja o carneiro, né? Exceto a ave. A ave em si, quem se incumbia de fazer isso, derramar o sangue, era o sacerdote. Mas então no holocausto, quem fazia a imolação do animal era o ofertante. Então ele também tirava a pele desse animal, né? No caso do novilho, do cabrito ou do carneiro. E isso era dado ao sacerdote, ok? Isso aí era um pagamento pelo ofício dele, né? A pele daquele animal. Depois o ofertante cortava em partes, e aí lavava tudo aquilo ali, né? Isso dá a ideia de que tudo que nós vamos dar a Deus não pode ter nenhum tipo de sujeira. E aí nós incluímos a questão do pecado, fazendo aplicação nos dias de hoje. Então isso é muito importante. Eu quero oferecer algo ao Senhor, a minha vida precisa, ela necessita estar limpa, como tudo aquilo que eu estou oferecendo a Ele. Depois disso era colocado sobre o altar. Quem faria isso eram os sacerdotes. Eles colocariam fogo, então, ou seja, estava aplicado ali a questão do holocausto, ok? Então, ou seja, um detalhe também, era a função do sacerdote espargir, né, o sangue sobre o altar. Então, ele espargia o sangue sobre o altar, colocava em ordem ali os pedaços do animal, então eles colocavam fogo sobre aquele holocausto. Então, no holocausto, o que não era queimado era a pele do animal, que era dado então como pagamento aí ao
sacerdote, tá certo? E quando era a vizinha, quem destroncava e tirava o sangue era o próprio sacerdote e não o ofertante. Então, por meio dessa forma de holocausto, o indivíduo ele expressava completa submissão e dedicação ao Senhor. Então, os holocaustos representavam o sacrifício, e isso é o sacrifício imaculado de Cristo a Deus sobre o altar do Calvário. E o Cordeiro de Deus, ele foi totalmente consumido então pela justiça, pelo fogo da justiça divina do Senhor. Então, esse é o sistema sacrificial do holocausto. De novo, não atentar-se às minúcias, mas embora eu tenha explicado, mas sim a mensagem por trás disso, que é a submissão ao Senhor, dedicação ao Senhor e entrega ao Senhor. Um detalhe sobre as ofertas de holocausto, isso é importante nós colocarmos, talvez algum irmão possa perguntar ou ter dúvida, é que somente no dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, que o ofertante não faria nada, ou seja, tudo era o próprio sacerdote que teria que fazer, pegar o animal, pôr a mão na cabeça, cortar, imolar, ok? Mas nos holocaustos em si, quem fazia, havia ali uma obrigação mútua entre cada uma das partes. O item de número 2 vai falar a oferta de manjares. Então, a oferta de manjares era uma forma de um indivíduo reconhecer a generosidade de Deus em promover as coisas boas, né, da vida, representadas ali pela farinha, pelo incenso, pelo azeite e pelo vinho, no caso das libações, tá? O simbolismo dessas ofertas está relacionado com a perfeição moral do nosso Senhor e Salvador, que é a flor de farinha, né, que não tinha fermento, ou seja, não há pecado. Isso aqui é só uma outra colocação em relação a tudo aquilo que eles levavam, um simbolismo por trás, né? E o azeite como uma questão do Espírito Santo, enfim, apenas algo além referente a este item, tá certo? Sobre a oferta em si, havia vários tipos de ofertas de manjares. Então, nós tínhamos a primeira, e ela se referia à flor de farinha, né, com azeite e incenso, embora que o incenso não ia misturado com a comida, tudo bem? Essa oferta não era cozida. Qual que era a função mútua ali? O sacerdote pegava um punhado disso daí, jogava sobre o altar, que seria ali então queimado como um memorial ao Senhor, tudo bem? Havia 3 tipos de pães, então, ou seja, além dessa oferta seca, né, havia também uma oferta com bolos ou pães. E poderia ser cozido no forno, cozido na assadeira ou cozido na frigideira. Alguns também acreditam que se tratava de uma oferta cozida em água fervente, como se fosse um pudim. Mas o interessante é que haviam 3 tipos de bolos. Se era cozido, se eram assados ou fritos, isso aí cabe a cada um teólogo, cada um compreende de uma maneira, mas há essas 2 compreensões. Também havia a oferta de cereais em espigas, né, representando aí as primícias da colheita, tostadas ao fogo. Então o versículo 12 se refere a uma oferta especial. No capítulo 23, do verso 15 ao 21. Não podia ser queimada sobre o altar, pois continha fermento. E os deveres, né, tanto do ofertante quanto do sacerdote. O ofertante era preparar em casa a sua oferta e trazer ao sacerdote. O que cabia ao sacerdote? Então ele apresentaria a oferta diante do altar, como já falei, tirava aquele punhado que era um memorial ao Senhor, né, para queimar como uma porção memorial, que é o verso 2 e o verso 9. E o que acontecia depois? Haveria a distribuição das ofertas. Então a porção memorial queimada sobre o altar juntamente com todo o incenso pertencia ao Senhor. Todo o restante da oferta servia de alimento aos sacerdotes. Então, o sacerdote oficial podia ficar com todas as ofertas cozidas no forno, assadas, né, no caso, e tudo que fosse misturado com azeite, tudo que estivesse seco, pertenceria ao restante dos outros sacerdotes. Uma vez que os grãos representam o fruto do nosso trabalho, a oferta de manjares era uma forma, como já disse, de os israelitas consagrarem a Deus aquilo que o Senhor os havia capacitado a produzir. Então, o incenso queimado, juntamente com a porção memorial, representava a oração, ok? No caso do povo. Uma lembrança
da petição também ao pão nosso de cada dia, como está lá em Mateus 6 e 11. No tópico de número 3, nós vamos falar das ofertas pacíficas, ok? O sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Então, o sacrifício pacífico é o Shelamim, né? Ele visava celebrar a paz com Deus, que foi estabelecida por meio da eficácia do sangue da expiação. Então, era uma celebração de alegria, de amor, de comunhão, ok? Porque ao ter feito o holocausto, ao ter feito a sua oferta, então viria o sacrifício pacífico, como então um estabelecimento dessa paz obtida por essa comunhão pelo sacrifício. Então, sobre a oferta em si, havia 3 classes. Aqui nós vamos ver o gado, macho ou fêmea, tá bom? Novilho, gado. Ou seja, aqui, especificamente nas ofertas pacíficas, poderia ser fêmea, né? Enquanto que o holocausto só exigia animal macho, tá bom? Macho ou fêmea, seja cabra, cabrito, enfim, aqui era permitido. Quais os deveres? Era apresentar o animal diante do Senhor à porta do tabernáculo, pôr a mão sobre a cabeça da vítima, matá-la diante da porta da tenda da congregação, remover certas partes do animal, então a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins e o redenho sobre o fígado, seriam queimados sobre o altar, tá ok? E os deveres dos sacerdotes era aspergir o sangue sobre o altar ao redor e queimar as porções, ok? Em cima do holocausto. A distribuição das ofertas, a porção do Senhor, chamada de manjar da oferta queimada, então compreendia a gordura, os rins, os redenhos, enfim, essa era a parte ao Senhor. Então Levítico, lá no capítulo 7, verso 32 ao 33, informa que o sacerdote oficial recebia, no caso, a coxa direita após ter sido apresentada como oferta movida. Os outros sacerdotes recebiam o peito do animal, Levítico 7:31. Essa oferta era apresentada primeiramente como oferta movida diante do Senhor. Então o ofertante ficaria com todo o resto. Nós vemos ali em Levítico 7:15 ao 21. Então esse é o único sacrifício em que o ofertante recebia uma porção da oferta. Provavelmente levava a sua porção para celebrar uma festa com a família, com os amigos, um banquete de ação de graças. Então, por meio desta oferta, o indivíduo expressava alegria e gratidão pela paz que desfrutava em comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, além disso, poderia apresentá-la em conexão com algum voto que tivesse proposto diante do Senhor, ou como forma de agradecer algum favor também especial. O dia de Yom Kippur, no caso, o dia mais importante do calendário judaico, era o dia da expiação, tá? Então, Yom Dia Kippur, ou expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o sangue sacrificial para fazer expiação por si mesmo e pelo povo, ok? Esse dia era sempre o 10º dia do 7º mês. Então, lá no 7º mês, eles durante 9 dias eles faziam orações, jejuns, se quebrantavam perante o Senhor, e no 10º dia, que é o Yom Kippur, que era esse grande dia onde haveria esse sacrifício pelo sacerdote, sua família, os demais e por todo o povo, ok? Então eram 5 dias antes da festa dos tabernáculos. Então o dia da expiação é a principal prefiguração da expiação efetuada por Cristo na cruz, por ser ele o Cordeiro de Deus. Esse era o dia do perdão nacional, pois nenhum pecado poderia ser deixado para trás sem ser perdoado. E também era o momento que era feita então a limpeza ali do tabernáculo e dos seus utensílios, devido ao pecado de todo o povo, ok? Dentre a questão do pecado pela culpa, né? Nós vemos ali que o próprio Senhor, o próprio Deus, ele tem nos colocado, nos dado esse sistema de perdão para que ele mesmo possa perdoar nossas falhas, nossos erros. Então nós temos ali, como eu havia dito, essa união entre uma e outra, que seria o Hashem, que seria a questão
do perdão pelo pecado, mas um pecado que eu cometo de uma maneira que eu havia feito voluntária, ou seja, de uma forma involuntária, sem eu ter pensado, então eu faria então a oferta pelo pecado, porque é um pecado que eu cometi sem ao menos ter pretendido praticá-lo, e também haveria também uma oferta pela culpa, ou seja, eu pequei de uma maneira deliberada, mas me arrependi, então eu estou fazendo essa oferta. Então, os dois muitas vezes se cruzam, mas o propósito em si era diferente. Para nós, então, fazermos a conclusão, qual é a conclusão que nós tiramos disso? Então, após observarmos o complexo sistema de sacrifícios, podemos notar que realmente o Senhor nosso Deus não estava de todo preocupado ou interessado com a oferta em si, mas sim com o ofertante assimilar as lições espirituais por trás de cada ato. E que toda essa gama de ofertas ela foi substituída, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E Ele, sendo aquele que tomou o nosso lugar, nos deu novamente o acesso a Deus e a sua aceitação. Então, ou seja, Jesus é o sacrifício perfeito, tudo aquilo prefigurava a Cristo. Então, é nele que nós temos a obtenção dos nossos pecados. E toda vez que nós formos ao culto, que possamos apresentar como um sacrifício vivo, perfeito, diante desse Deus maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo, um coração aberto, limpo e com a inteireza, com o desejo de se arrepender e de ser melhor a cada dia em Cristo Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar ali como sendo o sacrifício, ou seja, aquele que nos liga a Deus, aquele que se identifica com nós e se coloca em nosso lugar. Então, professor, essa foi a nossa pré-aula de hoje. Espero que possa ter ajudado os irmãos. Como eu disse, o assunto é bem extenso, não é possível entrar em muitas minúcias, mas na revista também nós temos ali algumas informações adicionais que, ao juntar uma com a outra, você vai poder, então, trazer uma boa aula para os seus alunos. Meus amados, mais uma vez, divulgue o vídeo, nos auxilie, compartilhe aí, dê os seus likes, seus joinhas, coloque lá os seus comentários. É um prazer poder estar com vocês. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e um forte abraço.